e a Maria Lúcia. Igreja, como é que nós vamos receber esses nossos irmãos? Bem forte. Visitantes, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. A nossa gratidão por essa família linda que se encontra conosco. Sintam bem, estão na casa do Pai. O Pai está feliz com a presença de vocês. Que Deus esteja nos abençoando. Louvado seja Deus também pela nossa irmã Clotilde, juntamente conosco. Que Deus abençoe a irmã Clotilde. Olha que lindeza ali. Olha que lindeza. Um beijão para a irmã Clotilde. Que Deus abençoe. Nossos irmãos em casa também. Que Deus esteja alcançando a vida de todos os nossos amados e queridos irmãos. Irmãos, abramos a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Timóteo. Segunda carta de Paulo aos Timóteo. No capítulo 5. No capítulo 1. Abençoar nossa irmã Janete. Como é que a igreja vai falar para a Janete também? Irmã Janete, vamos lá? Irmã Janete, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Que dia lindo é hoje. É a data mais linda, irmãos, que existe no mundo, no nosso calendário. Dia das Mães. A melhor coisa que Deus deixou para nós na terra. Quem tem mãe? Come, bebe, dorme. Quem tem mãe? Tem apoio. Tem conselho nas horas certas. Irmãos, como é gostoso ter mãe. Que data linda, que data maravilhosa. Aqueles que já perderam a mãezinha. Mas louvado seja Deus que Deus tem colocado pessoas juntamente conosco. Não vai suprir totalmente a presença da mãe, mas assiste. É a esposa, é o esposo, mas mãe é a melhor coisa do mundo, irmãos. E é gostoso quando nós descobrimos isso, quando somos jovens, quando somos crianças, quando temos e podemos usufruir bastante. Filhos que têm mãe, aproveita o máximo possível. Honra essa mãe de verdade, esteja ao lado dela, passeia com ela, brinca com ela, leva ela no shopping, leva ela para passear, leva ela na Antônio Agu comer cachorro quente. Aproveita enquanto tem. Aproveita o máximo possível. Leva ela no cinema, no teatro. Tem um monte de parque aqui em São Paulo, Osasco. Leva ela no parque passear. Aproveita enquanto tem. São momentos que ficam marcados na vida. São momentos, irmãos, que não se esquece. Que gostoso passear com a mãe. Pegar na mão da mãe para atravessar a avenida. Antes, ela segurava em nossa mão e
permitia que atravessássemos a avenida em segurança. Hoje a gente pega na mão dela também. Hoje ao contrário. Aproveita enquanto tem. A nossa meditação de hoje serei bem breve, mas eu quero meditar, irmãos, numa mãe muito importante, que foi a mãe de Timóteo. A Bíblia narra muita pouca coisa acerca dela, acerca dessa mãe, mas o pouco que narra a palavra de Deus, irmãos, faz inveja. Uma mãe que aceitou Jesus de verdade, uma avó que aceitou Jesus, a avó, mãe, e a mãe pega aquilo de melhor da palavra de Deus e ensina ao filho. A casa dessa mãe, irmãos, era um mini seminário. Essa mãe todo dia abria a palavra de Deus para ensinar para Timóteo. Que gostoso ter uma mãe, principalmente uma mãe que conhece a palavra de Deus, uma mãe que tem compromisso com Deus. É muito bom, é um privilégio maravilhoso que Deus tem nos dado. Tive uma mãe muito crente também. Por outro lado também, mãezinha, Deus já levou, mas louvado seja Deus pela minha esposa, que tem feito o papel de minha mãe, companheira, uma esposa que ora na saída de casa para o trabalho, na chegada ao trabalho, no retorno, a hora que está retornando para o trabalho, ora também, a hora que chega em casa, ora também. Uma mãe que está sempre orando pelas filhas. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Paulo diz o seguinte, irmãos, olha que texto maravilhoso. Vamos colocar de pé? 5 versículos da palavra de Deus apenas. 5 versículos desse texto tão lindo aqui da palavra de Deus. Paulo diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho espiritual, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o Senhor nosso. Versículo 3: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo como, olha que coisa linda, irmãos, com a consciência pura, porque sem cessar faço a memória de ti nas minhas orações à noite, trazendo a memória da fé não fingida que há em ti, o qual habitou primeiro em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Irmãos, é gente de fora agradecendo a Deus. Gente de fora, não é gente de casa não. É Paulo agradecendo a Deus pela vida da avó de Timóteo, da mãe de Timóteo e da vida de Timóteo. Vamos orar mais uma vez? Carlinhos, ora para nós, fica orando para nós, por favor. Oremos, nosso Deus. Senhor nosso Deus, grandioso Pai Celestial, nós não temos palavras, ó Deus, para te agradecer, Senhor, quantos bens feitos o Senhor tem feito para nós, Senhor. Quantas coisas maravilhosas, Senhor, o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. O Senhor tem livrado, Senhor, os nossos filhos a cada dia, Senhor, que sai de casa, ó Pai, para ir para o trabalho, Senhor. Os nossos filhos, Senhor, são cuidados por Ti, Senhor. Por isso nós, nesse dia, como mães, agradecemos, ó Pai,
porque o Senhor olhaste para eles, o Senhor livraste todos os nossos filhos, mãe dessa igreja, ó Pai, cada um, ó Pai. Obrigada, Senhor Jesus, pelos seus feitos, pelas suas obras maravilhosas, Senhor, que tem feito aqui na nossa igreja, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, por esse momento tão grandioso, por esse momento que o Senhor nos concedeu, ó Pai, porque é uma verdadeira bênção estarmos aqui nessa noite, ó Pai. Podemos estar falando do seu nome, ouvir a tua palavra, Senhor. E o que o Senhor, tenho certeza que recebeu, Senhor, o nosso louvor, ó Pai, chegou até a ti, ó Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, por cada vida que aqui entrou. Muito obrigada, ó Deus, porque o Senhor é um Deus real, um Deus verdadeiro, Senhor. E mais obrigada ainda, nós te agradecemos, ó Senhor, porque um dia o Senhor deu o maior presente em nossas vidas, que foi o seu Filho amado, ó Pai. Foi um presente maravilhoso, Senhor, que Ele derramou o seu sangue precioso para as nossas vidas, e por isso aqui estamos hoje, ó Pai. Louvado e engrandecido sejam os nossos corações, Senhor Jesus, pela tua vida, pelo teu companheirismo, pelo amigo fiel que tu és, aleluia, pelo Deus Jesus. Que tu és, Senhor, porque o Senhor é tudo em nossas vidas, amém, ó Pai. Jesus. E nós cantamos hoje uma música, ó Pai, estamos ensaiando, que fala, que seja o meu universo. Que o Senhor possa ser o nosso universo, Senhor, sempre. Que o Senhor possa ser o meu universo e o universo de cada um que aqui entrou, Senhor. Fica nos corações, acalma, tranquiliza, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigada, Senhor, por essa noite. E mais uma vez sou eternamente grato por cada mãe que aqui está, ó Pai. E porque o Senhor tem cuidado dos nossos filhos, que o Senhor nos deste e nos confiaste. Aleluia. Em nome de Jesus que oramos e já te agradecemos. Amém, Senhor. A igreja pode se sentar? Mãe, palavra de origem hebraica, aonde se pronuncia amai, mai, um A com H e um amai, que significa vínculo de família, uma força que fortalece e mantém juntos enquanto viver. Mãe, só 3 letrinhas apenas. 3 letrinhas apenas. A primeira é M, bem juntinho a letra M. Eu vou um A colocar. Não se esquecendo, porém, de um tio acompanhar. Mãe, pequena palavra, mas tão grande é o seu valor. Mãe quer dizer carinho, ternura e amor. Timóteo, que privilégio que ele teve. Irmãos, é muito maravilhoso nós termos mães que são mães salvas, mães que trilham no caminho do Senhor, mãe que intercede pelos filhos, mãe que está junto com os filhos. É maravilhoso. Paulo, mais ou menos aos 28 anos, teve aquele encontro com Cristo, aonde ali foi um encontro tão gostoso que ele caiu por terra. Ele estava guerreando, ele estava buscando, se possível, o povo de Deus. E ele queria pegar o povo de Deus, ele queria prender o povo de Deus, queria prender os discípulos de Jesus. E ali Deus veio ao encontro dele, mais ou menos aos 28 anos, quando ocorreu aquele encontro maravilhoso com Deus. Ele cai, Deus fala com ele, o Espírito Santo fala com ele, ele ouve aquela voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? O homem caiu por terra. E quando levantou a igreja, não levantou mais o Saulo, mas levantou o Paulo, cheio do poder de Deus, revestido pelo poder de Deus. Houve uma transformação muito grande naquela vida. Esse homem
caminhou dos 28 anos até os 40, servindo a Deus fielmente em uma comunidade ali em Tarso, e ele se apegou realmente com Deus. Ali foi algo extraordinário, a tal ponto que aos 41 anos de idade, esse homem resolve sair e evangelizar o mundo. E esse homem, dos 41 anos até mais ou menos 53, 54 anos de idade, foi um missionário dos gentios, o homem que levou a palavra de Deus para a Ásia, o Oriente Médio inteiro, a Europa, e esse evangelho chegou até nós. Homem corajoso, homem determinado, e na sua saída, indo ministrar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus, irmãos, na sua primeira viagem missionária, ele já passa ali, depois de Tarso ali, irmãos, 200 quilômetros mais ou menos, tinha ali a cidade de Listra, aonde morava aquela família linda, e aquela família de Loide, aquela família de Eunice, ouviu ali a palavra de Deus, irmãos, e foram pessoas que aceitaram Jesus de maneira extraordinária, pessoas que passaram a viver em função do reino de Deus. O fato é que Paulo testemunha nesse versículo, é um testemunho muito lindo de Paulo acerca dessa família. Olha o que Paulo fala, irmãos, mulher de Deus, mulheres que realmente se converteram de verdade, e era referência não somente para Paulo, mas para toda a região ali. Irmãos, as pessoas tinham elas como mulheres de Deus, e este foi o ambiente em que nasceu Timóteo. E diz a história, irmãos, o livro de Atos deixa muito claro que não somente a avó, mas principalmente a mãe Eunice, ela ministrava a palavra de Deus dia a dia para o filho Timóteo, e o filho estava ali aprendendo, era investindo no filho, era investindo dia a dia no filho, e aquele filho realmente aprendeu. Que gostoso é, irmãos, ter uma mãe de Deus, uma mãe que trilha nas pisadas do mestre. É maravilhoso demais, irmãos. A gente não tem crise para nós, ou seja, nos momentos difíceis ela está lá presente, intercedendo, ajudando, orientando. É maravilhoso demais. Eu louvo a Deus pela mãe que eu tive, eu louvo a Deus pela minha esposa, eu louvo a Deus pela minha sogra, que está nos braços do pai, pela minha avó, minhas duas avós, todas mulheres de Deus, todas mulheres de Deus. Vozinha Raquel, ela partiu aos 86 anos, ela tinha lá um reumatismo na perna lá, e passou gasolina na perna ali para poder aliviar ali a dor do reumatismo dela, e de repente ela encostou no fogão de lenha, pegou fogo na perna dela, teve que amputar a perna inteirinha dela, da avó Raquel. Mas ali o fogo queimando, e ela, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, muito obrigado meu Deus, muito obrigado meu Deus. Irmãos, mulher de oração. Já mencionei para os irmãos uma vez e volto a repetir. Vó Raquel orou a Deus para que Deus desse um pastor na família. Que pena que ela não viu. Mas só da minha família nós somos em 7 pastores. Todo dia essa mulher de madrugada, irmãos, orava. Ernesto Nini já está na glória também, grande pastor, grande líder da Igreja Batista, um homem de Deus, homem que foi chamado para pregar a palavra de Deus, além daquela igreja enorme, lá aquela sede maravilhosa, ali na Domingos de Moraes, a Igreja Batista do Povo. Irmãos, tem a Igreja Batista Nacional, o qual é o ministério dele, que ele deixou espalhada por todo o Brasil. Tonini tinha um programa na rádio,
das 5h30 às 6h40. E ele encerrava com oração. Todos os cultos, todos os programas dele, todos os dias, ele encerrava com oração. E a avó Raquel estava lá com o radinho, lá ouvindo. Irmãos, o último dia que ela viveu, a hora que o Tonini acabou de orar, a hora que ele falou amém, a avó Raquel caiu no chão. Um infarto fulminante, retornou ao céu. 86 anos. Que testemunho lindo, irmãos. Deixou os filhos todos crentes, os netos crentes. Irmãos, que bênção que foi a avó Raquel. A avó Mariquinha, então, misericórdia. A avó Mariquinha era mulher de Deus, uma mulher de Deus e mulher que doou muitas propriedades. Irmãos, tem igreja, nós devemos ter mais ou menos, a IPI deve ter a IPI-IPB deve ter mais ou menos umas 16, 17 propriedades que ela doou. 3 em Guaricanga, São Bartolomeu. Alguém já viu falar em São Bartolomeu? A IPI de São Bartolomeu foi a vovó Mariquinha que doou. A IPI, aquela IPI enorme lá de Mozambinho, aquela propriedade inteira, enorme. Vó Mariquinha que doou. Irmãos, várias igrejas, várias IPI em Minas Gerais, vovó Mariquinha que doou. São Luís do Guaricanga tem 3 propriedades, uma da IPI, uma da Assembleia de Deus, 2 da Assembleia de Deus, tudo doado por ela, mulher de Deus. Gostoso, irmãos, ter alguém, irmãos, que intercede por nós, alguém que caminha conosco. Irmãos, é maravilhoso demais ter uma mãe, serva de Deus. E Timóteo teve uma mulher, uma mãe abençoada, uma mulher abençoada, que não somente, irmãos, ensinou, não somente na vida material, mas principalmente na vida espiritual. Uma mãe que seguia as pisadas do mestre. Filhos, valorize essa mãe que você tem, essa mãe de Deus que você tem, essa mãe que intercede por você, essa mãe que ora por você, essa mãe que não dá um tempo, ela está sempre intercedendo por você, essa mãe que quer o melhor para você, filho. Valoriza enquanto é tempo, enquanto você pode. Quando nós encontramos na Bíblia esse mandamento para honrar o pai, honrar a mãe, irmãos, é o único mandamento que vem acompanhado de promessa para viver bem, ter uma vida longa aqui na terra. E esse viver bem, irmãos, é em todas as áreas da vida. Honra essa mãezinha, valoriza essa mãezinha. Mãe é uma só, uma mãe amorosa, uma mãe que ama, uma mãe que está presente. Só que essa mãe corrige. Ela corrige porque ela ama, porque ela quer o melhor para o seu filho. Provérbios capítulo 13, versículo 24. Aquele que poupa a vara aborrece o seu filho, mas aquele que ama desde cedo disciplina. Os filhos muitas vezes não entendem porque uma mãe corrige. A mãe corrige porque ela ama, porque ela quer o melhor para o filho. O sonho da mãe é ver esse filho inteligente, bonito, bem sucedido. O sonho de todas as mães é que o melhor do céu aconteça na vida dos filhos, e principalmente da mãe que segue as pisadas do mestre. A mãe corrige, só que essa mãe também consola. Sabe aquele dia que parece que nada deu certo, aquele dia difícil em que no seu trabalho ali tiraram a sua paciência e você voltou com a cabeça quente, não deu nada certo? Filho, nesse dia tem um ombro para você encostar a cabeça. E essa mãe fala: filho, fala que eu vou te ouvir, filho.
Fala, filho. Essa mãe consola. E quantas vezes essa mãe tem feito por você? Ah, mamãe, pastor, a mãe já foi embora, mas a esposa tem feito por você, o esposo tem feito por você. Não faz igualzinho a mãe, não faz, mas é semelhante. Ele ajuda no momento difícil, que precisa de um ombro. Você pode contar com essa mãe, você pode contar com esse pai, você pode contar com esse esposo, com essa esposa. Só que quem ama, ela cuida, ela zela. Uma boa mãe está sempre disposta a ouvir os problemas dos filhos. Uma mãe que ama, ela está pronta, irmãos. E como é gostoso, irmãos, quando o filho tem a liberdade de chegar diante da mãe, chegar diante do pai e expressar as suas dificuldades. E confiar em nós, confiar na mãe. Como é gostoso. E aí vem aquela palavra serena de mãe. Irmãos, mãe é algo extraordinário. Irmãos, é algo dado por Deus mesmo. Mãe, por isso que eu estou sempre frisando, é a melhor coisa do mundo. Uma boa mãe sempre está pronta, sempre está disposta. Ela encontra tempo para estar juntamente com esse filho. E a mãe que segue as pisadas do mestre, ela tem um desejo no coração, ela tem um desejo na alma. E qual é o desejo, pastor, que essa mãe piedosa tem? Ela quer ver, além do filho ser bem sucedido, ela quer ver o filho salvo. Ela conhece a palavra de Deus, ela conhece o Deus que ela serve. Sim, ela quer ver o filho indo, se relacionando bem, tendo uma ótima esposa, um ótimo esposo. Ela quer sim, mas ela quer ver o filho prosperando sim, mas ela quer ver o filho indo para o céu. O prazer dela é que no dia do juízo final ela esteja do lado direito de Jesus Cristo, e o filho e a filha também do lado direito de Jesus Cristo. Este é o sonho de toda mãe piedosa. Esse é o teu sonho, mãezinha. Naquele dia, ver o filho servindo a Deus ao lado do pai, filho salvo. Nenhuma mãe em sã consciência iria querer que o filho fosse para o inferno. Não. O desejo dela, que os filhos, a família toda possa render aos pés de Jesus Cristo. Uma mãe que ama, é uma mãe que deseja ver o filho com a alma, com a vida santificada nas mãos do Senhor. Um filho que seja referência também aqui na terra, que seja um filho, uma filha que possa também caminhar nas pisadas do mestre, assim juntamente como ela. A mãe espiritual quer ver seus filhos juntamente com ela, andando no caminho do Senhor, servindo a Deus em espírito e em verdade. Uma mãe espiritual, uma mãe que ama, ela quer ver os seus filhos cheios do Espírito Santo, abrindo a boca e Deus usando. A mãe que ama, ela quer ver o seu filho lá na universidade, lá no trabalho, profetizando o Deus que ela serve. Toda mãe piedosa, crente, deseja isso para os filhos. Ela quer o melhor do céu para os seus filhos. E você, mãe, que está aqui presente, você sabe aquilo que o pastor está falando? Você quer o melhor do céu para o seu filho, para a sua filha? Portanto, filhos, vai de encontro à tua mãe. Realiza o desejo dessa mãe que te ama. Realiza o desejo desse pai que te ama. Realiza o sonho dela em vida, se possível for. Depois que estiver lá no caixão, não adianta mais. Realize o sonho dela em vida, se possível for. Faça de tudo para fazê-la feliz. Faça de tudo
Porque veja bem, meu filho, você não está somente agradando a sua mãe, mas você está agradando a Deus, e você, meu filho, minha filha, está fazendo para você mesmo, está plantando para você mesmo, porque você vai ser pai um dia, você vai ser mãe um dia, e você vai querer o melhor do céu para os seus filhos também. Espelha nessa mãezinha santa que você tem, nessa mulher de Deus que você tem. Espelha nas atitudes dela, que ela seja uma referência para você. Mães, façam de tudo para continuar sendo essa referência para o seu filho e para a sua filha. Se eles andarem no caminho do Senhor, em espírito, eles vão cumprir o desejo, não somente da mãe, mas principalmente o desejo de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Andai em espírito, é o desejo da mãe. Aí a gente olha para Eunice, durante o dia a dia dela era ensinando a palavra de Deus para Timóteo. Meu filho, se apega com Deus. Meu filho, aqui estão as santas, sagradas escrituras. Que testemunho maravilhoso, né? Alguém de fora dando esse testemunho. Não é ninguém da família, é o Paulo, é o apóstolo Paulo. Ou seja, ele conseguiu fazer discípulos. Por isso que ele disse: sede dos meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele fez discípulo com a avó, fez discípulo com a filha, e agora com o neto, né? Observais, olha que testemunho maravilhoso. Dia a dia, ela ensinando a fé, ensinando, e como diz aqui o texto, irmãos, uma fé não fingida, uma crença não fingida, uma crença não hipócrita. O que é uma crença hipócrita, igreja? Você pode perguntar nesse momento, irmãos, é o camarada que é artista, que tem duas caras, é a mulher que tem duas caras, uma na igreja, outra lá fora. Diz o texto que essa mulher, ela era não fingida. Seu dia a dia não era mais do que uma simples expressão de fé. Ela acreditava no poder de Deus, ela acreditava em Deus, e ela estava investindo no filho, e que esse filho fosse um grande servo de Deus, e foi. Ela não vivia uma vida de mentira, ela não vivia uma vida de hipocrisia, mas sim uma vida no altar de Deus, uma vida de referência para o filho. Sua mãe vivia o que ela ensinava. Olha que coisa bonita, irmãos. Ela ensinava aquilo que era o dia a dia dela, servia ao Senhor, e era isso que ela ensinava para o filho. Mães, e também pais, por que não? O que temos ensinado para os nossos filhos? Aquilo que nós somos no dia a dia, aquilo que nós somos no trabalho, aquilo que nós somos lá fora, estamos ensinando para eles também. Que referência de mulher santa essa mulher. Ou seja, não bastava apenas ler a palavra, mas é preciso que ela trabalhe em nosso coração, que a palavra de Deus venha trabalhar em nosso coração e afete o nosso comportamento, a nossa atitude diante da sociedade e diante da família. É isso que Deus quer. É o ensinamento que Eunice deixou para aquele filho, é o ensinamento que Eunice deixou para Timóteo, e não somente para Timóteo, mas esse legado, esse ensinamento, irmãos, é para nós hoje de aprendizado, para que possamos, irmãos, aquilo que nós temos vivido na fé cristã, nós possamos, irmãos, ensinar para os nossos filhos, e que o nosso dia a dia, aquilo que temos vivido, irmãos, aquilo que nós temos sido, seja uma realidade também para os nossos filhos, que eles possam se espelhar em nós. Mãe, seja uma mãe piedosa, uma mãe crente,
que seja de posse da palavra de Deus. Tenha no seu coração amor pelo seu filho, amor pela sua família. Mãe, que o desejo do teu coração de vê-los no caminho do Senhor, de vê-los andando ao encontro de Jesus Cristo, de vê-los eles pisando as pisadas do Mestre, possa ser uma realidade. Eu quero dizer a você, mãe, que nada está perdido. Estamos vivos ainda. Nada está perdido. Se não temos sido aquela mãe referência, que possamos ser a partir de hoje. Nossos filhos vão pedindo para vir no mundo. A Bíblia deixa muito claro. Salmo 127, Salmo 128. Que os filhos é a herança do Senhor. É a herança do Senhor. Ou seja, você mãe, você pai, é a fonte de bênção para o teu lar, é a fonte de bênção para os teus filhos. Você é a ponte para ligá-los a Deus. Firmes no caminho do Senhor, mãe, os filhos serão abençoados. Se vacilarmos os nossos pés longe do caminho do Senhor, nós estaremos impedindo de Deus abençoar nossos filhos. Olha que referência dessa mãe, olha que legado dessa mãe. Isso porque a Bíblia menciona muito pouca coisa acerca de Eunice. Menciona esse texto aqui, e Atos também acaba mencionando um pouquinho só. Mas esse pouquinho, irmãos, é o suficiente para mim, para minha esposa, sermos referência para os nossos filhos. A nossa maneira de viver, agradando a Deus, seja referência para eles, para que eles possam nos copiar. Eu gosto muito do 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo fala: sede os meus imitadores. Sede os meus imitadores. Faça igualzinho que eu estou fazendo, porque eu estou imitando Cristo. Nesse dia das mães, nesse dia da pessoa mais maravilhosa que adentrou no nosso caminho, que permitiu que viéssemos a esse mundo, que nos trouxe a esse mundo, que deu a vida por nós. Deu a vida, sim. Passou no vale da sombra da morte. Hoje os partos são mais tranquilos, mas o parto de nossas mães, a geração aí dos 60, dos 50, dos 40, irmãos, até dos 70, irmãos, era um sofrimento, era um risco de vida. No mato, com parteira, com parteiro. Quanto sofrimento. Quanto sofrimento. Valoriza quem sofreu tanto por você e quem sofre tanto por você. Não deixa ela perder o sono por causa de você, não. Onde quer que você esteja, deu 10, 11 horas da noite, liga para a mãe, fala a hora que você vai chegar. Não deixa a mãe esperando, não. A mãe acordada 1h da madrugada, 2h da madrugada, por causa de você, não, filho. Porque se você está fazendo isso para sua mãe, o teu filho, a tua filha vai fazer por você. É a lei da semeadura. Não deixe essa mãe chorar por você, não. Permita ela chorar de alegria, de felicidade, mas não de tristeza. Plantou, vai colher. Plantou, vai colher. Eu tive o privilégio, irmãos, do meu jeitão, de ser o melhor filho da mãe. O filho que estava colado na mãe o tempo todo. O filho que os colegas chamavam de mariquinha, porque eu ia lá para o rio lavar roupa junto com ela. Os irmãos iam trabalhar, ninguém queria ficar com a mãe, eu fico. O quanto eu sou abençoado por Deus por causa disso, irmãos. Ela foi embora nos meus braços, fazendo a obra de Deus. 82,
estávamos retornando de Guarulhos, ali o bairro do Irapuru, onde tem uma igreja nossa lá hoje. Na época era um ponto de pregação na casa de uma tia nossa, tia Isabel Navarro. Tem uns Navarro que acompanham nós lá de Guarulhos, são esses. E eu ia lá a cada 15 dias. Mamãe veio para São Paulo para fazer um tratamento do coração. Ela tinha uma arritmia muito forte, e de vez em quando disparava o coraçãozinho dela e ficava 20, 30, 40 minutos disparando forte, forte, forte. Ela veio para fazer esse tratamento e ela foi comigo. Cada 15 dias eu ia lá, dirigia a escola dominical à tarde. Após a escola dominical tinha um culto lá, a gente pregava, fazia um cultinho lá e retornava. E num dos retornos, irmãos, ao cruzar a Dutra, ela, mais duas crianças, eu segurei na mão das duas crianças e ela entrou. Aquela época tinha que atravessar o primeiro canteiro da Dutra, parar no meio do canteiro, aí para atravessar a segunda faixa. E ela não parou, ela entrou direto. Aí veio um Opala e ela com a Bíblia debaixo do braço, estava assim, caiu, com a Bíblia debaixo do braço, eu catei ela nos braços, veio o socorro, coloquei ela no carro e fomos para o pronto-socorro lá de Guarulhos. Ela chegou lá no pronto-socorro de Guarulhos, ela já tinha dado o último suspiro, chegou lá morta, deu uma hemorragia interna, irmãos, mas a Bíblia colada debaixo do braço. Por alguns anos eu levei a culpa. O Augusto foi culpado da morte da nossa mãe. Ele deveria ter pegado na mão da mãe. Até isso eu aguentei. Estava eu e ela, mais duas crianças, uma de 7 anos e a outra de 6, segurando nas mãos das duas crianças, fazendo a obra de Deus. Mas, irmãos, foi uma convicção tão grande quando eu peguei ela nos meus braços e percebi que ela estava morta. Falei, está nos braços do Pai. Irmãos, o carro veio a, sei lá, 80, 100 por hora. Pá, bateu nela, foi mais ou menos uns 20 metros para frente, e a Bíblia não soltou debaixo do braço. Está nos braços do Pai. Papai levou em 82, 85, papai me deu a substituta da minha mãe. Companheira, parceira, junto comigo, nessa caminhada de completando 40 anos. Hoje é um dia triste para a alma, mas irmãos, o espírito está alegre, está nos braços do Pai. Você filho, você filha que não tem mãe, sinta consolado pelo Espírito Santo nessa noite. Você filho, que Deus deu a esposa para você, ou você filha, que Deus deu o esposo para você, não vai fazer aquilo que a mãe fazia, mas em parte ajuda bastante. No momento difícil, encosta nesse ombro, fala com essa pessoa e volta a frisar: filhos, planta enquanto pode. É fácil o Dia das Mães trazer uma palavra, uma mensagem, é fácil quando você tem mãe, mas quando nós não temos mãe, irmãos, é um buraco na alma. Mas esse buraco na alma, louvado seja Deus, porque Deus tem colocado pessoas lindas, maravilhosas no nosso caminho. Que Espírito Santo de Deus te consola, meu filho, minha filha. E você, filho, cuja mãe não é serva de Deus, faça de tudo para levar ela ao conhecimento da palavra de Deus. Prega para ela, fala de Jesus para ela, fala de Jesus para ela enquanto você pode, porque se ela fechar os olhos aqui na terra, salva, será a maior alegria do seu coração. E nós, que mãezinha já foi embora, mas está no céu, aí é gostoso demais, irmãos, saber que um dia
poderemos nos encontrar no céu. Que legado, né? Que legado de um dia nós nos encontrarmos no céu. Porque esse período que nós estamos aqui, irmãos, é muito rápido, passa muito rápido. E o período pós essa terra, irmãos, é mais rápido ainda. Preguei um dia desse aqui na igreja, um mês atrás, eu preguei sobre isso um dia desse, aqui na igreja. Irmãos, esse período aí, irmãos, é muito rápido. É um piscar de olhos. Esse estado intermediário em que o corpo acaba ficando, que a alma e o espírito estão no céu, mas o corpo fica aqui derretendo aqui na terra. Esse período intermediário, irmãos, é muito rápido. Como diz a Bíblia, é um piscar de olhos. E esse corpo estará sendo ressuscitado para encontrar no céu mãezinha, o paizinho que pregou a palavra de Deus, que serviu a Deus. Filhos, consola. Tem bênção para você ainda, vai ver pelos olhos da fé. Vamos abaixar nossas frontes. Meu Deus, em nome de Jesus, consola cada coração nesse momento, consola cada filho, Pai, aquele filho que não pôde nesse dia dar um abraço na mãe. A mãe estava distante, em outra cidade, em outro estado. Consola esse filho, Pai. Consola essa filha, Pai. Consola essa mãe que estava aguardando o abraço do filho, o abraço da filha e não pôde. Que o teu Espírito Santo esteja consolando essa mãe, consolando de maneira extraordinária. Ó Deus, aquelas mães também, lá do Rio Grande do Sul, ó Pai, naquele sofrimento difícil, ó Deus, vivendo talvez o pior dia, o pior ano da sua vida, que o teu Espírito Santo esteja consolando nesse momento também, ó Pai. Só Deus para consolar esses corações. Meu Deus, em nome de Jesus, filhos, ouvir a tua voz nessa noite, ó Deus, e que possamos, ó Deus bendito, esses filhos se espelhar no filho dessa mãe, tão competente, da mãe Eunice, esse filho, Timóteo, filho sábio, filho inteligente, filho temente a Deus. Filhos que possam deixar legados aqui também, ó Pai. Fica conosco nesse dia, Pai, e nos abençoe, e nos guarde, por amor de Cristo Jesus. Amém. Queremos chamar nesse momento a nossa irmã Cremilda, que tem uma participação aí com os adolescentes aí, algo muito especial preparado para as mães com tanto amor e tanto carinho.